Olá meninos, a todos vocês que nos acompanham no nosso canal História Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos aqui comigo. Bom, gente, hoje eu vou trabalhar com um tema muito interessante, canal História Sem Fronteiras. Vai lá, se inscreva no nosso canal, tá bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o fascismo na Itália e na posteriori falo sobre o nazismo. Bom, o fascismo surge na Itália, se você observar, né, são esses pequenos subestados dentro do Estado italiano. O Estado italiano é um Estado recente, criado na década de 1860, comandado ali pelo general, né, Cavour e a comando de Carlos Alberto, ali no norte da Itália, na região de Saboia e Piemonte, faz toda uma marcha, né, em toda a Itália, o processo de unificação do Estado italiano. E aí, enfim, nós vamos acompanhar aqui no nosso material de hoje, nossa aula de hoje, né, alguns avanços desse fascismo. Bom, primeira situação tem que pensar. A Europa, naquele momento, vivenciava a pós-Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial ela deixou na Europa marcas profundas. Dentre elas, né, em primeiro plano, a destruição dos campos produtores de trigo, cevada, centeio, aveia, né, base da alimentação europeia, principalmente o trigo, porque é a base, né, da produção de pães, as massas italianas, as pastas italianas, tudo é a base daí. Bom, e aí, continuando essa situação, nós vamos observar que o preço dos alimentos na Itália estava em inflação muito alta. Então, como que resolve esse problema de queda de produção de alimentos, né? Uma pouca oferta de mercadorias para a sociedade, né? Para a alimentação, automaticamente isso gera inflação, porque a oferta é menor do que a oferta é menor do que a procura, então isso gera uma crise econômica muito grande dentro da Europa após a Primeira Guerra Mundial, um desemprego gigante, porque o aparelho, né, industrial, né, a estrutura industrial da Itália em si, não só da Itália, mas da Europa em si, foi destruída. E eu tenho alguns problemas no campo social também. Dentre eles, né, as agitações sociais, porque a guerra em si é um resultado, né, do fracasso da política econômica liberal, em que os estados, né, não se preocupando com as ações do plano econômico, no futuro, ele acaba se envolvendo numa guerra pelos interesses de uma economia capitalista liberal. Em contrapartida, a gente vai perceber que, pós Primeira Guerra Mundial, eu tenho, no lado oriental, todo um processo revolucionário socialista, né, liderado pelo Estado da União Soviética, se apresentando como uma nova possibilidade de resposta à crise do capitalismo liberal. E isso acaba incomodando setores tradicionais liberais, né, do capitalismo europeu nesse momento. Então, no campo social, eu tenho essas dificuldades. De um lado, eu tenho o crescimento e o novo modelo social e econômico com o socialismo, e em contrapartida, eu tenho, né, o modelo econômico liberal fracassado pela Primeira Guerra Mundial. Nesse intermeio, aparecem greves, manifestações, tá? Ocupações de instâncias das fábricas e das propriedades agrícolas, principalmente de caráter de esquerda. E aí, galerinha, nós vamos percebendo o seguinte, que com o passar desse, eu estou falando de 1918 e 1919, hein? Mais ou menos chega a 1920, né? A população, então, né, uma crescente, essas manifestações vai se desenvolvendo no meio da sociedade europeia, principalmente italiana. Na parte norte da Itália, devido ao grande processo de industrialização do norte da Itália, então, os movimentos sociais, movimentos sindicais, cada vez mais vão aderindo a essa ideia de uma mudança. E automaticamente, se é um sindicato ligado aos trabalhadores, vai estar vinculado à União Soviética. E isso incomoda os setores da classe média italiana e da classe média europeia. Bom, então nesse momento, né, de uma turbulência social, de uma recuperação do plano político italiano, aí é válido lembrar que a Itália, naquele momento, ainda permaneceu com uma monarquia italiana, só vai mudar esse regime político lá na Segunda Guerra Mundial, em 1946,
mas até nesse momento ainda o imperador Victor Emanuel III, ele ainda é o imperador da Itália, com um parlamentarismo, né? Nós estamos observando que as agitações sociais, a inflação, a fome, o desemprego, soldados que participaram da guerra, né, buscando resgatar os elementos nacionais italianos, a recuperar a honra italiana. Então, você vai percebendo o campo sendo montado. E aí, nós vamos observar que, nesse primeiro momento, então, o cenário está sendo montado. Então, nessa hora que nós vamos observar, né, o descrédito dos regimes democráticos, não só na Itália, mas em toda a Europa. Por quê? Porque o regime democrático, símbolo, né, da economia liberal burguesa, representou um fracasso enquanto Estado, enquanto política de Estado. Então, dá margem para o movimento de esquerda comunista, mas isso incomoda a classe média burguesa. Então, a classe média burguesa precisa achar uma alternativa que não seja o movimento liberal, mas que também não seja o movimento comunista social das classes trabalhadoras. Aí, nesse campo fértil, burguês, classe média, né, como eu havia dito, elas estão ali preocupadas com o crescente movimento dos sindicatos, preocupadas com esses partidos democráticos, né, a efervescência entre as classes trabalhadoras do Partido Comunista, visto pela classe média e classe alta como uma ameaça. E, de fato, era uma ameaça naquele momento. Em 1919, um tal Benito Mussolini, que até então, né, ligado ao Partido Comunista, ligado ao movimento de esquerda, percebendo as situações, né, começa a olhar os artigos publicados de Matteo Gentili. E esse Matteo Gentili propõe um novo Estado. Um Estado que não seja liberal, mas que não seja comunista. Um Estado único. Um Estado preocupado com o bem-estar da sua nação, do seu povo. Olha o problema aqui agora. Olha como que isso vai sendo criado nas mentes italianas num pós-guerra, de um ressentimento da guerra pela destruição, né? Em que os valores morais italianos está sendo posto em prova, e aí esse Estado, essa proposta de Estado, tem como objetivo recompor e reordenar a sociedade italiana. E aí é nessa hora que é o problema. Porque, olha só, Benito Mussolini, então, ele funde, como ele é da região de Milão, ele funde o Faccio Milanese de Combate. O que é isso? É um grupo armado paramilitar que pretendia impor, né, um programa de reformas sociais. Ele propunha a ideia de retomada do emprego, a melhor condição de vida do trabalhador, da classe média e da classe rica, e conquistas territoriais. Olha que coisa miraculosa, mas essa era a proposta do Benito Mussolini. Então, com esse programa, né, com esse novo projeto, ele vai criar, né, no ano de 1920, o Partido Nacional Fascista. E esse Partido Nacional Fascista, nós vamos observar as bases dele. Aí está o líder, Benito Mussolini, aqui está o símbolo do partido. A Itália, que ainda, né, ela é uma monarquia parlamentar nesse momento, né? O rei, percebendo que a cada dia que passava esse grupo paramilitar conseguia cada vez mais espaço na sociedade, mais filiados, eles usavam camisas negras, né? O strati, né? Strati di faccio. E então, com o passar do tempo, a gente vai observando que esse modelo de governo, né, criado, esse projeto de movimento, esse partido político criado por Benito Mussolini e por todo um grupo de ex-militares, classe média descontente com a situação política e econômica, né? Grupos que aderem à violência, né? São os grupos paramilitares, chamamos isso de milicianos, ok? Então, através desse programa, com um projeto militar de violência nas ruas,
para combater os movimentos sociais de esquerda, tanto socialista quanto comunista, sindicatos. Então, esses camisas negras saíam às ruas, esse grupo paramilitar, usando da violência contra os seus opositores comunistas, socialistas, anarquistas e sindicalistas. Bom, o rei da Itália, percebendo que poderia ocorrer uma guerra civil na Itália, em outubro de 1922, ele então chama o Benito Mussolini para uma reunião. E nessa reunião convida ele, né, dissolve o parlamento e convida ele a ser o primeiro-ministro italiano. 3 dias depois, no dia 23 de outubro, ele vai à Itália. Mas antes de chegar à Itália, ele prepara uma marcha dos camisas negras, a chamada Marcha sobre Roma. São 50 mil soldados ou paramilitares vestidos de camisa negra, marcha sobre Roma. Isso lembra muito quando César, né, quando vai retomar, isso é uma chamada ressignificação, né, da história, tentando remontar uma história nacionalista italiana. Basta você lembrar daquele momento do primeiro triunvirato, Júlio César, então, ele foi mandado até governar a Gália, e quando ele consegue vencer todos os gauleses, as tribos gaulesas, por volta do ano 39 a.C., 40 a.C., ele vai retornar até a Itália. Nesse momento há uma disputa, né, de Lépido e Pompeu, para quem governa ali, para quem assume, né, para quem se torna o cônsul da Itália. Então, naquele momento, o Júlio César ele atravessa o rio Rubicão com a sua legião de 40 mil homens. Então, isso é muito forte na história italiana. Então, Benito Mussolini ele usa desse passado, né, da vanglória italiana, da marcha italiana, da marcha romana, para criar um espetáculo fascista em plena Roma. A marcha, né, sobre Roma. E isso intimida a população, isso, de uma certa maneira, quem apoia esse projeto de governo acaba se sentindo confiante e seguro, e, em contrapartida, é uma ameaça para os movimentos de esquerda na Itália. Continuando aqui está a figura, né, do Victor Emmanuel III, né, como havia dito, receado aí com uma guerra civil, convida Benito Mussolini, e aí no jornal, como apresenta aí em cima aí para vocês, né, na imagem, né, jornal brasileiro, né, falando dessa adoção do fascismo, né, na Itália em 1922. Bom, em 1924 teriam as eleições. Como Benito Mussolini foi convidado para ser ministro, então para ele ter uma legitimidade e apoio popular, ele precisaria ganhar a maioria dos votos. E de fato vai acontecer porque o seu grupo paramilitar, usando a violência contra seus inimigos e seus opositores, olha só, usando do Estado para contra seus opositores, ele então consegue uma maioria ampla no parlamento italiano, né? O seu grupo paramilitar, né? O Fátio de Combate, que era uma espécie de um grupo, né, fascista, ele acaba intimidando os opositores candidatos naquele momento ao parlamento, a deputados ao parlamento, e ele ganha né, de maneira confortável mais de 65% das cadeiras do parlamento, né? Benito Mussolini, então, elimina, assim que o partido ganha a maioria, agora é fácil. Então, ele começa a um programa, né, de eliminação dos seus opositores, isso em 1924, e ele vai, assim que ele consegue, né, colocar na clandestinidade todos os seus opositores, ele, então, como ele é líder do poder executivo, controla o poder legislativo. E o rei torna-se refém. E aí o Benito Mussolini ele adota um título chamado de El Duce, ou Duce, o guia. Lembra muito a Alemanha nazista, né? Com o Führer. Aqui nós temos o Duce na Itália. Aí você vai lá no YouTube, você tem vários vídeos mostrando, né, as propagandas televisivas do Benito Mussolini, né, a propaganda sempre na rádio, televisivo, gravado, né, os cinemas da Itália de 24 para diante
sempre mostrando filmes, fazendo propaganda do Estado fascista italiano. Bom, quais foram as medidas a partir de 24 do Benito Mussolini, agora controlando o parlamento, que foi a maioria eleita, e controlando o poder executivo? E a pergunta fica, e o rei? Cara, o rei está encurralado, né? Porque ele não tem mais o que fazer. Então, vamos lá. Medidas econômicas. Primeira situação, vamos lá. Procurou que o Estado italiano fosse autossuficiente, ou seja, autarquia, né? O Estado agora ele produziria seus próprios alimentos, ampliaria o investimento no parque industrial. Mas como assim, estatal? Não, patrão, presta atenção. O Estado italiano financiava as indústrias burguesas. Com isso, dava um incentivo para essas indústrias para que elas produzissem, desenvolvessem tecnologia por meio de parceria da tecnologia, né, da indústria com as instituições de tecnologia do Estado, ou seja, as universidades. Então, ele faz esse programa, né, de financiamento dessas indústrias nacionais italianas, capital privado, deixa bem claro assim, tá? Então, a burguesia se sente confortável agora, porque tem um governo que beneficia a burguesia, né, as indústrias. E aí as indústrias italianas, com incentivo fiscal, né, ou seja, redução de imposto, produz e acaba o preço ficando mais reduzido, atendendo a maioria da população. Segunda situação, estabeleceu medidas para combater o desemprego. Como que combate o desemprego? Criando emprego. Mas não tem fábrica para todo mundo, então como que se faz? O governo italiano começou a criar as frentes de governo, reconstruir a Itália com estradas, rede de esgoto, rede pluviométrica, canais de saneamento, hospitais, né, palácios do governo. Né? Então, essa é a parte urbana. Quem estava desempregado agora passa a ter emprego, porque o Estado oferece emprego para essas pessoas. Automaticamente, assim que o Estado paga o salário, a pessoa consome e esse dinheiro volta para o Estado, porque a cada consumo tem uma cobrança de imposto e isso retorna para o Estado. Então, o Estado aqui italiano fascista não é nada bom. Segunda situação, haviam naquela época vários boatos de que estavam tacando fogo, né, para tentar os burgueses para tentarem controlar o preço do trigo na exportação, começou a atear fogo em vários campos, né, e para isso o trigo sempre está num preço mais elevado e poder comercializar tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Bom, ele então vai criar a chamada Batalha do Trigo. O que é essa Batalha do Trigo, afinal de contas? Primeira situação, aumentou as áreas de produção de trigo na Itália. Então, aumentou muito, chegou até 60% no aumento da produção de trigo. Significa que, aumentando a produção de trigo, a farinha vai ficar muito mais barata, porque a oferta de trigo vai ser muito maior. Com isso, a farinha sendo mais barata, que é a matéria-prima para a alimentação italiana, a base de pão e de pasta, né, que é as massas italianas. Então, isso faz com que a população italiana passe a ter acesso à alimentação com um preço mais baixo. E isso agrada a população trabalhadora italiana. Olha a sacada do governo. Determinou com que o Estado passasse a controlar as indústrias pesadas, de aço e a construção naval. Mas presta atenção. Professor, poderia criar, então, estatais italianos? Bom, poderia criar naquele momento. Não há problema, até criou ali alguma estatal ali do Estado italiano. Mas para o Estado não era muito vantagem criar uma estatal. E sim você dá incentivos fiscais para as indústrias de capital privado, ou seja, de um burguês. Você oferece essa redução de imposto e, em troca, essa indústria é obrigada a produzir para o Estado. O Estado compra essa produção num preço mais baixo. Sacou? Então, essa é a jogada da burguesia com o Estado fascista. É por isso que tem que ficar bem claro. Diferente, muita gente acaba entendendo, porque o fascismo e o nazismo é de esquerda. Não, irmão, presta atenção, isso é uma leitura errônea, né, de uma cefalia gigante. Não. O Estado, né, ele está apoiando a iniciativa privada com incentivos fiscais, e comprometendo a compra de uma boa parte dessa produção industrial para que, né, fosse vendido no mercado num preço acessível, tudo bem? Para que movimentasse a economia. Essa é a manobra do Estado fascista com o apoio da burguesia. Então, tem um Estado autoritário militar, o apoio da burguesia e embaixo classe trabalhadora
contente, porque ela tem a alimentação reduzida, o custo da alimentação reduzido. E isso diminui a inflação e diminui a fome e a miséria da população, ampla população italiana. Proibiu também a imigração. Qual o objetivo? A ideia dele era o seguinte: como é um projeto nacionalista, então, para ele, a entrada de estrangeiros seria uma ameaça para a população, que poderia tomar o emprego do povo italiano. Então, ele proíbe a entrada de estrangeiros, justamente para evitar, né, tomar os empregos dos italianos. É um programa nacional, certo? Mas, espera aí, em contrapartida, ele incentiva a população a aumentar o número da sua família, como uma ideia de perpetuação da cultura e da tradição e da população italiana. Então, aí você já começa a perceber o controle do Estado, né, na cultura, na educação, na visão de mundo da sociedade italiana. Continuando, no campo da política, eliminou os partidos. Agora, só existe um partido, que é o Partido Nacional Fascista. Certo? Todos os opositores foram perseguidos lá na Itália. Tá? Todos foram perseguidos. Né? Então, muitos acabaram indo embora, fugindo para outros países, né? Porque lá tem a questão da censura. Estabeleceu a censura. Então, como eu acabei de falar agora, é o controle da comunicação da rádio, totalmente controlado. Todos os meios de comunicação eram controlados. Tá? E sempre fazendo uma propaganda do Estado italiano. Proibiu a greve e a atividade de sindicatos. Nós falamos, peraí, mas e aí? Agora é simples. O Estado agora vai mandar um representante para aquelas associações, justamente para escutar as necessidades daqueles trabalhadores e tentar ofertar uma outra situação, mas que não seja controlada pelos sindicatos, pois sindicatos, na cabeça desses fascistas, é uma extensão de um braço de um comunismo dentro de uma fábrica, dentro de alguma organização. Então nós temos que eliminar isso aí. Criou a polícia política. O que é a polícia política? São agentes do Estado italiano que vão perseguir todos os opositores. Todos que eram contrários ao Estado fascista. Um minutinho.